Fala pessoal, tudo bem? Olha só, Philodendron cipoense, tá? A gente começa a notar aqui pontos de recuperação, ó. Essa raiz surgiu daqui agora, essa aqui também, umas 2 semanas, tá? É um caule, é uma estrutura mais lenhosa, é semi-lenhosa, então a gente tem um pouquinho mais de resistência aí para aparentemente observar a retomada, tá? A retomada aparentemente é mais lenta. A gente já tinha essa apical aqui, então o carinha tá retomando o fôlego. Trouxe aqui para uma estrutura totalmente diferente do hábito original, quente, úmido, com uma luminosidade, um fotoperíodo constante, frequente, porque eu queria resgatar esse cara. Ele ficou por tempos muito sombreado, e o Philodendron cipoense muito sombreado, ele perde aí, ele sente muito, tá? Ele sente de verdade aí, então é uma espécie que vai precisar de sol, a presença de sol aí com alguma frequência, tá bom? Enquanto eu estou mostrando para vocês aqui evidentes crescimentos, registrei esses dias, ó, essa folha do Anthurium araucoianum esmeralda, que talvez nem seja o araucoiano. 2 dias atrás, olha o tamanhão. Enquanto eu estou registrando aqui para vocês, deixa eu introduzir o tema deste episódio, que vai ser basicamente o quê? A gente vai fugir um pouco das plantas, mas sem fugir tanto da ideia da construção, da produção de sistemas, ecossistemas para nossos seres vivos, tá certo? A lógica, a ideia, quando a gente lida com seres vivos, e é bom reforçar que planta é ser vivo, muita gente desassocia essa ideia, né? E coloca a planta num lugar diferente, um aspecto mais de objeto, de decoração, quase que inanimado, muitas vezes, né? Quando a gente cria sistemas para esses carinhas, folha bonita aqui do Aph waterburyanum, no momento que a gente desenvolve relacionamento com esses seres vivos, o ideal, ou pelo menos o que essa cultura de coleção nos traz, é o ímpeto, a vontade de criar sistemas ideais para os bichos, sejam plantas, sejam pequenos animais aí, que a gente pode cultivar também. A gente cultiva pequenos animais em casa, né? E eu tenho falado aí do Ceratophris cranwelli, ele vai chegar em breve, e eu preciso criar o sistema, o ecossistema para ele. Tem muitos tipos de ecossistema, assim como a gente também cria diferentes sistemas aqui de substratos. Ter ou não ter bandeja? Por que Fly adotou bandeja branca? Precisa, não precisa? Furo ou não nos vasos? Vasos transparentes? Quais são os insumos que compõem o mix de substrato, né? Iluminação grow light ou natural? Qual que vai ser a configuração da onda eletromagnética pré-programada nessas luzes? Qual que é a potência? Quanto de umidade? 70%, 80%, 90%? O máximo possível de umidade, né? E a temperatura? Alta amplitude térmica ou baixa amplitude térmica? Se a gente estivesse cultivando, por exemplo, plantas desérticas, a alta amplitude térmica, ou seja, a diferença das mínimas para as máximas em 24 horas, ia ser muito mais aprazível, favorável para o crescimento de espécies desérticas, tá? Porque a gente mimetiza a realidade do deserto, que durante as madrugadas é gelado e ao meio-dia você vai ter lá uma temperatura oposta, extremamente alta e intensa. E com baixa umidade, diga-se de passagem, aqui é o oposto. Estamos com 83%,
a 22 graus dentro do ateliê e lá fora hoje está batendo 16 graus. Deixa eu confirmar aqui no relógio. 17 agora. Então, o quanto a gente quer desenvolver e construir um sistema eficiente, um ecossistema eficiente para os seres vivos, a gente vê aí, porque a gente pode construir desde o mais básico, onde as plantas se viram, um indivíduo específico lá tem determinadas características genéticas próprias que faz ela se virar mais ou menos, ou a gente dá os melhores atributos possíveis, que é o caso do ateliê, para que elas respondam, no geral, da melhor maneira possível, tá certo? Então hoje, para o Ceratophrys cranvelli, que está chegando em breve, são 2 indivíduos, eu vou construir e montar 2 terrários diferentes, a gente vai ver aqui também o passo a passo de ecossistema, que por sinal coincide totalmente com os Anthuriums, porque esses seres em algum nível eles coexistem em hábitat, em clima, em ecossistema muito parecido. E aí vai ser interessante aí a gente brincar, porque o hábitat final aqui vai ser nesses espaços aqui, ó. Metade da caixa vai ficar debaixo das mesas e a outra metade vai ficar para fora. Então vai ter sempre uma parte mais sombreada e uma parte mais clara, recebendo aqui a iluminação de fotoperíodo de 14 horas e 30 minutos, que já é o padrão dos Anthuriums, tá? E recebendo também as outras características aí de temperatura e umidade. Temperatura eu vou ter que fazer um ajuste, mas primeiro então vamos falar aí, vamos construir, vamos acompanhar juntos a construção desse substrato, desse terrário. Vai ser o mais básico ou eu vou fazer o mais completo? Vamos ver. Então, pessoal, é legal reforçar que o que a gente vai fazer aqui hoje é exatamente a mesma coisa que eu faria para um Anthurium. Pensar, sistematizar na cabeça a composição aí, a forma, o estilo do ecossistema. E no caso aqui, ó, equivalente ao ateliê para os Anthuriums, a principal redoma para Han Pacman vai ser essa caixa de umidade. Curiosamente, essa caixa de umidade aqui teve infinitas aplicações aí para os Anthuriums, para outras espécies, variedades. Aí vocês acompanharam o quanto que eu divulguei, né, a ideia de caixa de umidade para o nosso cultivo, para a modalidade de coleção de plantas. E falando agora da modalidade desse pequeno ser, que é exótico, porque a existência dele predomina na Argentina, mas tem também no Brasil, espécies muito próximas, tem aí 5, 6 espécies mais ou menos, tudo do gênero Ceratophrys, e aí é a mesma coisa que eu falar tudo do gênero Anthurium, muda só a espécie, né? Então eles têm um nível de semelhança, inclusive em alguns casos talvez role até cruzamento, híbridos, como vocês têm visto aí, não sei. Essa informação eu vou trazer mais para frente à medida que eu for me aprofundando, tá? E aqui é o ecossistema dele principal, que estará contido dentro de um ecossistema maior, que é o ateliê dos Anthuriums. Lá o ateliê, a gente já tem a entrega de alguns dos recursos necessários de ecossistema. Aqui principalmente é o invólucro, é a redoma que vai dar suporte ao substrato, ao chão. É um ser que, embora necessite de muita umidade, muita umidade, 80% nessa média, ele passa 99% do seu tempo colado a uma superfície terrestre, né? Ao chãozinho aí. Então, esse chão, a configuração desse chão é meio que determinante, é meio que 50% aí de entrega para a qualidade da sua vida,
do seu dia a dia aí, da sua saúde, tá certo? O chão, o solo. Então, eu estava pensando aqui, assim como para as nossas aráceas, a gente pode adquirir substratos mais simples, como da Biomix, né? Até dá, não quer dizer que é o ideal, mas dá. Para os ceratófilos também eu posso criar a coisa mais simples, o substrato mais básico possível, ou entregar o melhor substrato. Qual que é o melhor substrato para seres vivos? Os substratos com microbiota, os substratos com presença de vida, microbiologia, como é basicamente o chão aqui, o terreno aqui, tipo serrapilheira que eu estou construindo aqui no quintal, matando a grama, né? E deixando para as futuras plantas aqui, ou deixando simplesmente assim. Tudo que é resto de folha eu estou tacando aqui, né? Galhos, folhas. Então, eu vou literalmente criar aqui para o sapinho, para a rã, melhor dizendo, rã Pacman, porque depois eu explico a diferença de rã, sap e perereca, nomes populares, mas há diferenças nesses três grupos aí, populares, termos populares. Eu vou montar então o melhor solo para ele, o melhor substrato. E aí vocês vão ver o quanto é idêntico o pensamento, a lógica, a ideia em relação às nossas plantas de subbosque, em relação a todos esses carinhas aí que eu trago. Já está meio caminho andado aí. Você que me acompanha, você que vê o quanto eu associo o cultivo a essas sistemáticas, técnicas biológicas, científicas, tá? Bom, eu vou criar um substrato aqui com 3 camadas. Uma camada mais profunda, uma camada fina e intermediária e uma camada mais larga e superior, tá certo? A camada da base, a camada mais profunda, ela vai ser como se fosse o fundo dos nossos vasos de área outdoor aí. No indoor a gente nem pensa tanto nisso, mas no outdoor sim. Essa camada mais profunda vai ser composta por materiais drenantes, então a gente vai utilizar, por incrível que pareça, argila expandida e carvão. E aí a gente cobre essa camada mais profunda com uma manta de bidim, tá? Separando aí a próxima camada, a camada intermediária da camada mais profunda. A camada intermediária a gente vai colocar aí, é uma camada mais fina e a gente vai preparar com alguns materiais orgânicos, mais interessantes, com características boas, né, para atrair e favorecer o desenvolvimento dessa microbiota, como por exemplo os colêmbulos que a gente tem aqui aos montes invisíveis, né, percorrendo esse terreno aqui de serrapilheira que eu deixei aqui. Eu vou coletar aqui também, ó, da própria serrapilheira, algumas folhas de goiabeira, Psidium guajava. A folha de goiabeira, assim como a folha de amendoeira, quem é do aquarismo sabe disso, a folha de goiabeira, ele é um antisséptico, ele é bactericida, tudo natural, tudo muito leve, tudo muito favorável e equilibrado, né? Vou picar um pouquinho, vou colocar também pó de coco ou algo semelhante e vou criar uma plaquinha, uma camada intermediária mais fininha e até mais compactada sobre a manta de bidim para ser exatamente a faixa aí de vida, de interesse para a microbiota, tá? Para os pequenos seres favoráveis, positivos aí ao desenvolvimento desse sistema natural de substrato. E por fim, na camada mais superior e mais larga, porque a gente precisa tentar evitar que a rãzinha ela alcance a camada mais intermediária e a camada mais profunda, lembrando que a espécie muitas vezes cavoca para se esconder, para equilibrar a temperatura corpórea e tudo mais, né? É o tipo de comportamento da espécie. Então essa camada superior vai ser mais larga, mais alta, basicamente composta por vermiculita e turfa de esfagno, tá bom? E por fim, para acabamento, nem diria que é uma quarta camada, mas parte integrante da camada superior, eu vou picar um pouco das mesmas folhas secas de
Psidium guajava, da goiabeira, e também de amendoeira. Amendoeira são umas folhas um pouco mais estruturadas, resistentes e maiorzinhas. Vou fazer meio que uma cabaninha, tá? Para que seja uma toca da rãzinha, tá certo? E essa é basicamente toda a produção em 3 camadas, 3 layers, com as 3 funcionalidades para proporcionar aí vida, microbiologia positiva aí para minha rãzinha, Ceratophris cranvelli, tá certo?
Bom, pessoal, agora é o seguinte, as duas camadas já estão estabelecidas, a mais profunda, argila expandida e carvão, depois uma cobertura de manta de bidim, e aqui vocês viram que eu coloquei 20%, 10, 15% de folhas secas de goiabeira, devido aos motivos explicados aí, esses fatores biológicos, antissépticos, bactericidas. Turfa de esfagno pura, 100%, sem nenhum outro componente, e mais um pouquinho de carvão, tá? Aqui, supostamente, é onde a gente vai ter a maior manifestação da microbiota, e é assim que funciona. Próxima camada, terceira e última, vou trazer aqui, vai ser preparada a mistura. Vou preparar numa bacia típica aí que vocês já estão vendo, que serve para dar suporte às diversas espécies da produção, tá? Essa bacia branca, muito bacana, reflexiva, bem parruda, bem firme, para a vida toda aí, se cuidar direitinho, se não deixar cair, quebrar, tá? Bom, aqui a gente vai ter mais ou menos 60% de vermiculita e mais ou menos 40% de Carolina Soil, 100% esfagno. Na verdade, não Carolina Soil, 100% esfagno. Ocasionalmente, o meu esfagno é Carolina Soil, 100% esfagno. Bom reforçar, 100% esfagno, sem nenhum outro componente. Por quê? Já imaginam por quê? Rãs, diferente de sapos, principalmente rãs e pererecas, depois a gente vai falar desses grupos diferentes, próximos, mas diferentes. A parte cutânea, o contato com o meio externo é muito sensível e muito importante a partir da pele, tá? Ela respira pela pele, a rã respira pela pele, tá certo? Também, diferente do sapo, novamente. Então, assim, no caso de anfíbios, que 99% tem essa respiração fundamental por meio, através da pele, aspecto cutâneo aí, a gente precisa ter um cuidado, um zelo maior quanto a tudo que é matéria que vai entrar em contato com a pele. Por isso eu estou falando, esfagno 100% puro, não pode ter fertilizante, não pode ter outros componentes aí, outros químicos que vai prejudicar os ceratófilos, as ceratófilos, tá? E vermiculita também 100% vermiculita, tá? São duas matérias relativamente inertes aí, principalmente a vermiculita. 60% dela, então. Vocês sabem que fly faz a olho aqui, né? Não vou usar uma métrica perfeita 60-40, mas vou dar predominância à vermiculita, tá? Bem soltinha. Grãos pequenos, é a vermiculita mais miúda, tá? Ó. Não é aquela de grânulo maior. Fiquem atentos a isso, tá? Porque essa espécie, ela tem uma boca meio impulsiva. E o grande problema, além dessa parte cutânea, que corresponde aí aos anfíbios em geral, é que os ceratófilos, a gente precisa evitar ao máximo que ele faça ingestão excessiva, faça ingestão desses componentes, tá certo? Esfagno puro agora. Já vou misturando aqui. Fica bem soltinho e lembra totalmente, galera, é 100% os nossos insumos aí, tá? Eu evito utilizar vermiculita e turfa nos meus substratos, porque ambos componentes aqui, eles tendem a reter mais umidade. Tanto é que lacrado assim, esses dois sacos eram novinhos, tanto de vermiculita quanto de esfagno, lacrado, só de tocar assim, você já sente uma umidade, tá? Ainda vou ter que dar uma garibada na umidade aqui para fins de terrário para Rampacmen, é rã, não é sapo, tá? Vou reforçando esses conceitos aí. Eu vou ter que dar uma reforçada na umidade. E essa aguinha, toda aguinha
que adentrar a caixa, ela precisa ser uma aguinha especial, modo de dizer, tá? Livre de cloro, amônias, metais pesados, justamente porque todos esses itens podem entupir ou a gente pode intoxicar a nossa rã a partir de absorção cutânea, tá? O ponto de contato com o meio, a pele, assim como nós para algumas substâncias específicas, como adesivos de nicotina e tal, a gente tem essa relação cutânea, tá? No caso da rã é muito mais sensível e ela utiliza muito mais para as rotinas diárias aí de respiração. Tá aqui misturado mais ou menos uma proporção, tá? Como eu falo, é fly aqui, não vou usar uma régua, uma métrica perfeita, tá? Mas eu noto aqui que existe uma predominância de vermiculita, tá? Bem fofa, bem leve. Então, caso a Ceratophrys ou Ceratophrys resolva se enterrar, porque ele tem esse hábito, ele vai encontrar um ambiente fácil. Essa próxima camada e última de contato direto com o pequeno ser, ele precisa ter mais ou menos de 5 a 7 centímetros de profundidade, tá? Só que, ó, antes de inserir, antes de colocar lá dentro, o que eu vou fazer? Já vou trazer a aguinha batizada. Por que ela é batizada? Vamos lá. Bom, com certeza aí no canal, você que é meu inscrito, seguidor, ex-aquarista ou aquarista. E isso não é uma propaganda, nada disso está sendo patrocinado, tá? Mas olha só que legal. Trouxe um item que eu via rotineiramente quando eu cuidava de aquário, tinha peixes e tal. O Prime Sea Chain, da marca Sea Chain. O Prime, tá? O que é esse cara aqui? Ele é um composto extremamente concentrado e eficiente para que a gente possa pegar água da torneira com facilidade, acelerar processo, porque antigamente essa coisa de ficar purificando água era um rolê. E assim, para 1 litro, para 2 litros, aqui está meu borrifador elétrico conhecido já, trouxe inúmeras vezes para vocês. Posso até deixar o link na descrição desse episódio, caso vocês queiram. Para 2 litros aqui, sabe qual que é a proporção desse produto aqui? Puro, você chacoalha, meia gota. Foi impossível pegar meia gota, quer dizer, deu até. Tem uma pipeta aí e apliquei aqui. Para 3,5 litros, que eu vou encher também os pratinhos aqui para compor no terrário, para 3,5 litros foram 2 gotas aproximadamente, pinguei 3, tá? Então, água pura, livre de cloro, livre de derivados de amônia, livre de metais pesados. Lembrando, só pensar na lógica. As rãs, os anfíbios, eles usam a pele para inúmeras funções térmicas, respiração, contato com o meio. Então, assim, a gente precisa ao máximo liberar os bichos de qualquer contato com algum elemento tóxico que não exista em hábitat original, como cloro, porque senão o bicho vai sentir, vai sofrer, vai morrer ocasionalmente, tá? É a lógica, assim como a gente tem as lógicas no cultivo, na coleção de Anthuriums, tá certo? Existem pessoas que colecionam Ceratophrys de cores variadas, cultivares, mesmo processo, tudo igual, tá? A gente vai acompanhar aí, eu tô trazendo 2 indivíduos cuja variabilidade genética é bem diferente, embora a mesma espécie, tá? Uma albina e outra colorida. E você vai ver de infinitas cores aí, ocasionalmente até deixo na tela para vocês verem que loucura que é. E o povo pira também nesse contexto, aí inserindo também na ideia do colecionar, tá? Não só Ceratophrys, como outras espécies aí de anfíbios e etc. Então, o que eu vou fazer? Água benta, água batizada, água resolvida aqui.
eu vou umedecer, num tanto que não encharque, num tanto que eu sinta bacana aqui pra bichinha, tá? Lembra que a gente falou úmido, mas não encharcado? Para as raízes aí, isso era uma frase meio que absoluta no rolê, no começo do rolê das plantas. Substrato úmido, mas nunca encharcado. Mudou muito isso, né? Os antúriums aí hoje ficam até no encharque, né? Essa aguinha no fundo das bacias dá para dizer que é um encharque. Mas aqui no caso da Ceratophrys é esse conceito. Úmido, mas não encharcado, tá? Então vocês estão vendo aí, eu literalmente resolvi criar esse contexto de microbiologia, microbiota, tá? Substrato, então, é um dos aspectos importantes para a espécie, que não é Anthurium Ceratophrys cranwelli, tá? Terminando de umedecer aqui, vocês sabiam que pelo menos 50% aí dos colecionadores que eu tive ou tenho mais contato, eles têm também o hobby de colecionar, de ter algum tipo de animal, desde melíponas até répteis, anfíbios, aranhas, animais diferentes, tá? Diferentões, assim. Sabia que 50% ou mais? Eu tenho esse apreço, esse gosto desde a infância, tenho falado para vocês, eu vou trazer Rhinella para cá, a partir de girino. Isso foi uma realidade quando eu tinha 10 anos, 9, 10 anos aqui. Eu literalmente tive répteis e anfíbios aqui, no caso Rhinella, desde girino, né? Criação própria. E curiosamente, não é mera coincidência também, 50% ou mais de nós tem esse hobby, tá certo? Então assim, não é nenhuma viagem, não é tipo nenhuma apelação, nada disso. Eu acho que o público que assiste o Fly converge, parte do público converge e outra parte está aí. O conteúdo está disponível para, quem sabe, despertar esse tipo de interesse. Sabendo que, inclusive, você que me acompanha, e sim, é do perfil que cria o habitat ideal para suas plantas, para os seus anthuriums, né? Porque tem muita gente aí que prefere deixar, né, outdoor e tal. Mas você que cria... Acabou a pilha? Você que cria o micro... habitat para os seus anthuriums, como é o caso do ateliê, você está meio caminho andado para criar anfíbios ou até mesmo algumas espécies de répteis de habitat úmido, tipo teiu, né? Não pogona. Pogona é habitat desértico, tá certo? Mas teiu, por exemplo, algumas aranhas que curtem também subbosque, microclima úmido, é meio caminho andado. Então o ateliê, diferente aí de quem está começando do zero, o ateliê de anthuriums, ele traz aí mais de 50% das condições ideais já para os anthuriums, e aí os meus Pac-Man vão só aproveitar o contexto já montado, tá? Então facilita aí 50, 60, 70%. A gente já adquiriu em conhecimento, a gente já investiu em recursos, tá certo? Aí é você ver se quer ou não incorporar esse tipo de situação, né? A gente está basicamente construindo indoor, recriando indoor um contexto climático que acontece lá em habitat original, com um fator interessante que você livra o ser de predadores. Em média, uma ranzinha dessa sobrevive em habitat original em torno de 4, 5 anos numa média. Obviamente que a maioria morre muito antes, né? Os seres mais longevos atingem essa idade, 4, 5 anos, e em cultivo
a gente consegue dar aí 10 anos ou mais de vida, tá certo? É muito impressionante, é muito interessante aí. Jogando aos pouquinhos assim, acertando com a mão, né? Não adianta pensar em fazer morrinho, essas coisas, porque o bicho vai destruir tudo, tá? Deixa a própria natureza resolver aí como que vai montar, tá? E tem outro fator, gente. O Ceratópteris é um animal de metabolismo muito baixo. Consequentemente, os processos de digestão, defecação, é tudo muito lento e tal. Ele faz pouco cocô, pouco xixi. A gente pode retirar essas porções onde tiver xixizinho, cocôzinho, substituir o substrato. E como a gente tem a microbiota aqui ativa, num volume de materiais orgânicos, cocôzinhos e xixis bem pequeno, então essa microbiota aqui, ela pode sobreviver aqui por décadas, se bobear, tá? Porque não vai ter o volume de material orgânico a ponto de inundar, a ponto de gerar um desequilíbrio. Supostamente vai estar sempre equilibrado aqui, tá certo? Vamos dar uma espiada aqui, daqui a pouco eu vou montar o segundo e passar para as próximas etapas. Se bem que as próximas etapas podem entrar no outro episódio, esse que já vai ficar compridinho. Vamos finalizar no substrato aqui. Bom, galerinha, tá aí, ó. A altura ficou mais ou menos essa. Aqui encolhe um pouco, porque tem um abaulado das rodinhas, tá? Aliás, o fato de ter rodinha é muito prático, vai ajudar muito para movimentar os vasos. Vasos não. Movimentar o terrário quando necessário, tá? Para limpeza e tudo mais. Vai ficar no chão a priori. Então, ó, uma camada maior aqui dessa mistura de turfa e vermiculita. Uma proporção pouco maior de vermiculita. Esses dois itens são muito leves e inertes. Fundamental para essa relação cutânea, né? Que eu acabei de explicar para vocês, reforcei bastante. Tenham isso em mente. Isso é muito mais sensível em anfíbio do que em réptil, tá? Sapo também, embora anfíbio, ele depende menos dessa troca cutânea, tá certo? E aqui estão as camadinhas outras, né? Vaza um pouquinho, mas tudo bem. Mas as camadinhas outras, tem a manta de bidinha aqui no meio, enfim. A parte da microbiota, uma relação aqui de, acho que é isso, 3 proporções aqui para uma, juntando as duas camadas, tá? Tudo isso vai favorecer o quê? Decomposição da matéria orgânica, basicamente xixi e cocô, que ocasionalmente vão descendo. O excesso eu vou tirar, vou recolher. Como eu falei, é um carinha que faz as necessidades bem espaçadamente, já é algo que favorece o cultivo, o manejo, o dia a dia. E tem outras regrinhas, assim como os antúrios têm regrinhas e a gente está ultra acostumado, não é que é mais simples, né? A gente já está ultra acostumado. Uma vez internalizada as regrinhas de cultivo, de manejo, de dia a dia com Ceratópteris cranwelli, a gente vai levar numa boa também, tá? E o canal tá aqui justamente para a gente naturalizar esses processos, naturalizar a sistemática do rolê.